Marcelo Zarski e hoje vamos falar sobre Aqualung. E eu não tenho ideia do que significa Aqualung, mas eu gosto muito. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e eu me sinto como um mendigo nas ruas de Londres. Eita, nós! Como eu falei, então, a gente vai estar falando sobre o disco Aqualung, da banda Jethro Tull. Eu não sei se é assim que pronuncia, Jethro Tull, Jethro Tull. Tool como ferramenta. Tull. Ah, legal. Mas não escreve Tool de ferramenta, né? É com U, né? É um nome, né? Então, é porque é o nome de um cara, aproveitando e já dando start na conversa. Massa. O próprio nome da banda, ele vem de Peraí, cara... Peraí. Tem a vinheta. Depois da vinheta. Espera a vinheta. Ai. Então, você estava falando Jethro Tull. É o nome de um cara. Isso. É o nome de um cara, né, que ele ele é do século XVIII e ele foi tipo um inventor. Então esse cara, ele é o sujeito que introduziu uma determinada técnica de arado. Então por isso que o tool é como ferramenta, né? Porque seria o arado do Jethro. Né? Então é meio que uma referência a isso aí. É a referência a esse cara aí, né? Referência a esse cara. E curiosamente, né, no primeiro compacto que a banda lançou, tava errado, né? Tava errado, ele veio como Jethro Tull, que é dedão, né? Então seria o dedão do Jethro. Que é o dedão do pé, né? O Tull é o dedão, né? O dedão do pé. O dedão do Jethro, o dedão do pé do Jethro, né? Que loucura, né? Mas é engraçado. Quando a gente fala de... assim, até para contextualizar a galera que tá ouvindo, né? Quando a gente fala dessa banda, é uma banda que não é, assim, ela é conhecida, mas ela não é tão popular, né? Porque é uma banda diferente, né? É uma banda que tem flauta na formação, né? Tem muita música, tem muita influência de blues, né? O Jethro, ele vem numa pegada que, se a gente ouve aí o rock no final dos anos 60 e comecinho dos 70, então você tem, nos Estados Unidos, você vai ter ali a Juan Baez, o Bob Dylan, essa turma fazendo aquele folk rock, né? E que seria aquela música meio folclórica, né? Que tem uma vibe ali. Os violões, né, meio de protesto e tudo mais. E na Inglaterra você vai ter algumas bandas bem interessantes, como John Renborn Group, na França você tem o Malicorne, daí na Inglaterra de novo você tem o Jethro, você tem uma banda chamada Pentangle. Sim. Daí até me lembre de falar mais dessa banda durante o programa, né, porque eu conheci o baixista da banda. Então assim, é bem legal, porque eles vão tocar música folk também. Só que quando você ouve o Jethro, a Pentangle e o John Renborn Group, você ouve uma sonoridade totalmente diferente da pegada americana. Né? O Bob Dylan não precisa explicar, Juan Baez também não. Agora, se você ouve esses caras, eu costumo definir quase como música de Leprechaun, né? Que você ouve aquela musiquinha característica de quando você está falando da Irlanda, da Escócia. Então, eu vejo isso também, Goya. Quando eu escuto, por exemplo, o Jethro Tull, até assim, para pensar nessa época, o Jethro, acho que ele surgiu em 67, eu estava vendo aqui. Esse período que você falou, 67, o que tinha no rock, né? Vamos pensar. Tinha Hendrix, tinha Janis Joplin, tinha Pink Floyd, tinha Beatles, e eles estavam fazendo... Tinha o rock, assim, do momento era o rock psicodélico, né? Era experimentação com ácido e outras coisas assim.
E daí, no final dessa década, né, no comecinho dos 70, surgiu lá o rock progressivo, né, mesmo, né? Com influência de música clássica e outras coisas assim. E também na Inglaterra estava rolando um movimento, cara, do blues inglês. Lembra que a gente comentava, né? Tipo, até num podcast que a gente gravou da história do rock, o blues inglês, que a gente fala, né? O blues é um estilo americano, né? Então ele nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, né? Então quando ele foi para a Inglaterra, ele teve muita influência desse blues, né, original, mas ele tinha uma pegada diferente. E o Jethro, ele tinha essa pegada, o Jethro, o próprio Led Zeppelin, só que eu acho que com essa mistura folclórica, né, do folclore europeu que existia, musiquinha de Leprechaun, né, que a gente falou aí, que você falou, eu acho que dava uma diferença. O vocal, por exemplo, era muito peculiar, era diferente. A flauta também, né, um instrumento de música clássica no rock, dava uma sonoridade diferente. A gente não vai falar desse disco especial hoje, a gente vai falar de outro disco, né? Já a gente vai chegar no disco, mas tem um disco do Jethro que chama-se Minstrel in Gallery, que você escuta, cara, você fala, porra, parece aquelas musiquinhas de medievais, sabe? Da galera no castelo ali, essas coisas assim. Então eu acho que tinha uma pegada assim. Não era uma banda de rock clássico, como um Led Zeppelin da vida, ou uma banda, por exemplo, mais AC/DC, vamos dizer assim. Mas também não era uma banda de rock psicodélico igual Pink Floyd, e não era uma banda progressiva, né, cara? Não era uma banda de rock progressivo mesmo, assim, sabe? Era diferente o som deles, né? Eu vejo isso. Eu particularmente, eu vejo essa história assim do progressivo indo pro lado do Jethro, o John Hayborn. O John Hayborn foi um dos maiores violonistas que a Inglaterra conheceu. Se você procurar ele na história ali, você vai ouvir que ele tem umas violas, uns mandolins, umas coisas muito malucas, assim, e toca um monte, o cara toca horrores, assim. Então eram uns caras, um pouco diferente do progressivo que a gente está acostumado a tabular como rock progressivo, porque eles vinham com essa pegada folk. Sim, aí misturava com música clássica, então você tinha cravo no meio da música, a flauta, né, transversal, que é o que o Ian Anderson toca, né? Então eles vinham trazendo uma sonoridade diferente. E curiosamente, até o Led Zeppelin entrou um pouco nessa vibe. Se você escuta no Led Zeppelin 4 lá, aquela Battle of Evermore, quem faz dueto de voz com o Robert Plant é a Saint-Denis, que era de uma banda chamada Fairport Convention, que também é uma banda de música folk. Sim. Essa guria morreu cedo, tal, mas ela tinha uma voz maravilhosa e ela era amiga. Então você vê até essas pegadas do Led Zeppelin, como a Battle of Evermore, vão para esse lado bem folk, assim, né? A Rainbow On, né, que conta a história do Gollum. Então, nesse período, os caras vão pirando a cabeça em cima disso aí. E o Jethro se destaca por duas características bem marcantes, que é a guitarra do Martin Berry, né? Martin Berry entrou depois, né? Ele entrou depois, acho que ele entrou em 67 ou 68, mas é o guitarrista que ficou mais tempo na banda e é o que definiu a sonoridade da banda. O primeiro guitarrista era o Mick Abrahams, né? Isso, Mick que também Abrahams, era bom. Que era um guitarrista... O Tom Iommi chegou a tocar, né? No Jethro. Tô ligado. O Mick Abrahams, só pra gente então ir contextualizando até chegar no Aqualung, pra gente falar dele. Então, tipo assim, pra galera que for ouvir, né, o Jethro, né, olha, eu fiz a lição de casa, hein, Goy? Aí, ó. O Jethro, bonito. Cara, ele, porque eu dei uma pesquisada realmente, porque eu escutei Jethro, alguns discos pontuais, né, depois eu falei, vou dar uma olhada na história da banda e tal. Então, assim, pelo que eu vi, ele no começo, ele era uma banda com muita influência do blues, né, e do folk.
Então o Mick Abrams mesmo era um cara que gostava de tocar blues. Então ele saiu da banda depois para montar uma banda de blues, rock, né? Assim, essa pegada. Isso. Então tinha muita guitarra ali, blues, sabe? As progressões de acordes, aquelas ideias assim. E não tinha tanto vamos dizer assim, a sonoridade que vai vir depois. Que daí o Aqualung é um divisor de águas, né? Esse começo deles tinha o Mick Abrams na guitarra, as composições ali com violões e tal. Depois o Aqualung, né, veio o Aqualung, depois veio o Living with the Past, Thick as a Brick, com músicas de um lado inteiro do vinil, né, música de 40 minutos, né, cheio de parte, daí foi pro rock mais progressivo, né, e o Aqualung acho que foi esse divisor, né, foi um disco que já não tinha aquela vibe blues, tinha uma parte mais contextual, assim, tipo um disco conceitual, que contava uma história de uma ideia, que daí eles foram indo para essa ideia do rock mais progressivo, que nem o Thick as a Brick é a história de um cara que era um poeta, tarará, que é da cabeça do Ian Anderson, que é o cara da banda, né, assim, o compositor, ele em parceria daí com o Martin Barry, que, né, é o guitarrista que entrou depois, que esse que você falou, né, que definiu realmente. Se você escutar o disco Aqualung, né, as guitarras são muito diferentes do outro guitarrista, os riffs de guitarra, que é o disco que a gente vai entrar falando. Então, assim, daí a gente vai parar aqui historicamente, né, eu acho que para a gente entrar mais falando dessa ideia do Aqualung, eu acho, né, Goy? O que você acha? Não, é isso mesmo. E é muito legal porque, por exemplo, o Aqualung, se você até falou, não sei o que raios é um Aqualung. O que é Aqualung? Né? Aqualung é o snorkel, né? Para quem não sabe também o que é um snorkel, é aquele aparelhinho para respirar embaixo d'água que os caras põem na boca e fica o caninho para fora. Né? Para aquele mergulho de baixa profundidade, né? Quando o cara vai lá para Fernando de Noronha e quer olhar para ver os corais, né? Entendi. Então o cara põe o snorkelzinho. E por quê? Porque na realidade o que inspira a música Aqualung é que a esposa do Ian Anderson, se não me engano, ela fotografou um mendigo, que é o cara que é retratado na capa, embora eu acho que ele parece muito mais com a Ian Anderson. Eu achava que era ele. E ela fotografa esse mendigo na rua e aí ela fala que ele respirava que nem o snorkel, né? Entendi. Ele fazia o barulho, tipo a voz do Darth Vader, né? Ficava aqui. Entendi. Né? Caraca. E é daí que vem o nome da música, é o barulho da respiração do cara. Caralho, eu achava que era pesada que fazia esse barulho do snorkel, né? Embaixo d'água. Que loucura. Eu não sabia, e por que esse disco deveria ser importante para alguém? Né? A meu ver. Eu particularmente conheci ele, acho que eu tinha uns 16 anos por aí, assim, ainda no século passado, literalmente. Né? E Aqualung, a música tema, que é Aqualung, ela tem um riff de guitarra inesquecível. Você ouve uma vez na sua vida, você nunca mais vai esquecer. Né? Então ela foi uma composição que marcou ali, não chega a ser uma geração, mas marcou um período, que nem você citou aí, o Hendrix, a Joplin e tal. Esses caras em 67 gravaram tudo ao mesmo tempo, né? Então, disco da Janis, disco do Jimi Hendrix, Cream, o Pink Floyd com Piper at the Gates of Dawn. Foi um ano que bombou a música, né? Será que eu consigo colocar um pedacinho aqui? Vou colocar aqui, esse riff aqui, né? Aí foi. Esse riff é bem marcante, né? Assim. O riff é fabuloso. Né? E é a arte do Martin Barry, né? Sim. E assim, aí a gente já está falando do Aqualung em 71, é o disco que lança a banda para o estrelato, né? Então, assim, é um disco que deu tudo certo. Então, as letras são boas, as músicas são boas, então não tem, assim, uma música que seja ruim.
É um disco que foi pensado do começo ao fim e produzido do começo ao fim para ser uma obra-prima. Então, para quem curte, por exemplo, a guitarra, em especial a guitarra ali dos anos 70, Aqualung, sem sombra nenhuma de dúvida, é um dos discos que tem que estar na lista dos top 5 para quem curte rock. Com certeza, né? E é um disco que, apesar de ser... quase todas as músicas são bastante alegres, né? Elas têm um pique, assim, um up, apesar de algumas serem tonalidade menor, mas elas têm uma pegada alegre, né? Eles resolvem de forma alegre. Esse disco, ele é de uma acidez extremamente interessante. Eu não sei se você teve tempo, na hora que fez a lição de casa, de pegar por faixa, mas se você ouve o disco, você vai ver que ele está falando muito de religiosidade. Sim, Deus, hipocrisia. Religião. Isso. Ele é uma meio crítica, né? Assim, ele faz essa coisa de tipo uma distinção entre religião e Deus, né? Assim, tipo de fé e como as pessoas são hipócritas e parará. Aqualung acho que fala um pouco disso, né? Eu não lembro. Eu tava até aberto aqui no Google. Eu não gosto. O Aqualung ele fala mais ali do mendigo, né? Que ele fica ali com o meleque escorrendo do nariz. Isso. E fica olhando a calcinha das meninas quando tá passando na rua, né? Então ele fala da história desse mendigo, né? E outra coisa que a gente acaba falando um pouco é o contrabaixo, que é tocado, né? Que era o Jeffrey Hammond, que era o baixista da banda na época, que o cara é muito fera. Tem algumas linhas de baixo nesse disco que são excepcionais. É um trabalho muito bem marcado, e também vale colocar que, até como o Pink Floyd, o baixo no Jethro Tull tinha uma característica de solista, diferente do baixo tradicional no rock, que é só para fazer a cozinha ali com a bateria e emendar, né, as coisas. Mas ele tem um papel muito mais como o baixo do jazz, em que o cara vai solando no baixo, né? Ele faz uma linha mais trabalhada. O John Paul Jones do Led Zeppelin também faz isso. O baixista do Geezy Butler lá do Black Sabbath também, a linha de baixo do Black Sabbath é bem interessante, cara. Bem trabalhado, né? Muito então bom. Você vê que rola ali uma química extremamente interessante da banda nesse disco. E catapultou a banda pro mainstream, né? Porque assim, curiosamente, não só outras bandas que eu citei aqui, como o próprio Pentagon, eu conheci através de 2 gravações piratas de um festival que rolava na época lá na Inglaterra, e que aí esses caras eles iam fazer show, tipo, vamos fechar aqui o Parque do Lago e chamar as bandas para vir tocar. E aí aquele bando de músicos, né, tocar aquela música folk ali, que era um festival bem popular. E, vamos tocar aí todos os dias do Carneiro no Buraco. E daí os caras gravaram isso e colocaram, porque este pessoal não era tão voltado para o mercado externo. E o Aqualung, né, consegue projetar o Jethro para fora dessa rodinha. Ele foi tocado nos Estados Unidos, né? Folk, e vai daí para entrar com pessoas de peso. Exatamente. Veja, 71 é o ano do Led Zeppelin 4. Sim, né? Tinha lá. Né? Só tinha Star to Heaven, né? Que todo mundo conhece. Só tinha Star to Heaven no disco, né? A música mais tocada em todos os casamentos.
que houveram. Pois é. Então, assim, para os caras fazer ombro com essa turma, eles tinham que ter o que mostrar. A gente estava falando da capa aquela hora. A esposa que tirou a foto não é a esposa do Ian Anderson, é a esposa do artista que fez. A capa é baseada numa foto que a esposa do artista que fez a capa tirou de um mendigo. Eu tava vendo aqui. Que o artista é um artista americano, é um retrato que ele pegou e fez em aquarela, mas é baseado na foto que a mulher dele tirou de um mendigo, é isso mesmo. Então, a mulher do Burton Silverman, né? Isso, eu tinha entendido que era a mulher do Ian Anderson, e não foi, né? A mulher desse mendigo aí e tal. E daí eu tava vendo aqui, tem uma entrevista do Coisa que ele fala que o Aqualung não é um disco conceitual. Ele fala assim, eu sempre falo o tempo todo que Aqualung não é um álbum conceitual. É um álbum de várias músicas e várias instrumentações. Aí ele fala assim que o Thick as a Brick, esse sim tem mais senso de ser um álbum conceitual, mas o Aqualung não, mas ok, é um álbum conceitual. Daí ele falou assim, ele meio que fala que é e fala que não é, sabe assim. Mas é característica dele, né, que ele gosta de brincar com isso, né, deixar você sempre na dúvida, né. Mas só fechando meu parênteses aqui, assim. Mas isso, eu concordo com o que você falou, cara. O disco foi... tudo que a gente vê do disco, assim, até sonoramente, foi o disco que projetou a banda pra fora do meio que ela tava ali, né? Tipo, da onde ela tocava, de como é que eram as coisas, né? Ela, pelo que eu vi ali, o Aqualung foi um dos discos que já entrou nas paradas americanas, aquela firula toda, né, e tal, que antigamente, né, a gente tem que lembrar o ouvinte que nos anos 70 não existia internet, não existia YouTube, não existia streaming de música, não existia nada. Então as galeras faziam o quê? Vendiam discos e esses discos tocavam nas rádios. Aí existiam as paradas, né, a parada britânica que existe até hoje, né, e a parada americana, né? Então, quanto mais a tua música era tocada, vamos dizer assim, é mais ou menos o que é hoje um Spotify da vida, né? Mas quanto mais ela era tocada, mais ela era, vamos dizer assim, vista, né? Porque as pessoas ouviam, primeiro lugar nas paradas, né? Então, o Aqualung, acho que ele ficou em 7º na Billboard, se não me engano, que é uma parada mundial lá de som e tal. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a referência da Billboard. 1971, só pra gente ver quem que eram os caras que estavam na cabeça na época. Aqui, né? Isso mesmo. Tinha Rolling Stone, a revista Rolling Stone, né, fez uma crítica falando do som e tal, né? E tipo assim, foi muito bem falado. Tanto, cara, que o Iron Maiden gravou uma música, né, Cross-Eyed Mary, né, num disco, num single, quando lançaram The Trooper, né, que ficou bem famoso, assim, também. O Steve Harris sempre foi um cara que gostou de rock nessa vibe, né, assim, desde a época ele gosta muito do... como que é o nome aquela banda de rock... aqui, ó. A banda... Wishbone Ash, né, que tinha uma pegada legal também. E ficou aqui, ó, cadê? Ó? Chegou em abril de 71, foi nomeado 7º lugar na Billboard Music Charts. Na norte-americano pop, tá? O single Rim 43 ficou em 91 na Billboard Hot 100, da 100 mais, né? E cara, foi pra caramba, né? Vamos dizer assim. É coisa pra caramba. Ele entrou até no Rock Band, naquele joguinho de guitarra. Depois, só pra você ter ideia, dos discos que estavam ali rolando, né, naquele ano, né? All Things Must Pass, do George Harrison, Abraxas, do Santana, Jesus Cristo Superstar, sim, né? Imagine, do John Lennon,
né? Era Tava entrando. Grandão, né? Close to You, do Carpenters. Né? O segundo disco do Chicago. O terceiro disco do Black Sabbath. Massa. Né? Qual que é o terceiro do Black Sabbath? Peraí que eu já te digo. O terceiro disco do Black Sabbath é o... Masters of Reality. Masters of Reality, 71. Mas... né? Ele segue o Paranoid, né? Sim. É o que tem Sweet Leaf, Children of the Grave, essas coisas assim. Isso. Children of the Grave. Então ele tava brigando com gente After pesada, Forever. né? São discos que até hoje fazem parte da discografia básica de muita gente, né? E você vê que tem assim uma pegada política, político-social ali, né? Nesse período que até os Estados Unidos estava no meio da guerra do Vietnã. Sim. E aí vem John Lennon com Imagine. Sim, né? E aí o Ian Anderson ele vai se destacar, né, nas letras pela crítica social que ele vai fazendo, né? Então o Aqualung é aquele mendigo, a faixa 2 que é Cross-Eyed Mary, né, a Maria Vesga, a Maria Vesga, né, Cross-Eyed, né? Ela era uma menina que ela é deixada na escola por uns cafetão, e daí ela vai se prostituindo para ganhar dinheiro. Tá? E daí, só que além dela se prostituir com ricos, ela também se prostitui com os mendigos, tipo o próprio Aqualung da faixa 1. Né? Então ela não tem muito critério. Né? E aqui no Brasil a piada seria com a desdentada da zona lá, boquinha de veludo. Né? Então é a mesma brincadeira que ele faz. E aí você vê que é uma época que o cara não tinha muito papo na língua, né? Ele tá falando ali do mendigo tudo ferrado na rua, meio tuberculoso. Aí ele fala da menina que é levada para prostituição para pegar dinheiro de ricos e dar consolo aos pobres. Né? Então ele vai construindo um retrato, pelo menos no começo, um pouco desesperançoso, né? A terceira faixa lá, aquela Cheap Day Return, por exemplo, que é uma faixa curtinha, fala de um período que o pai do Ian Anderson estava doente, ele tinha que se deslocar para ir ver o pai, né? E levava 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Enquanto isso, ele ficava esperando na estação. Né? Você tá ligado? Você tá falando dessa faixa, né? Tem aquela Hymn 43 que é referência a Salmo, né? É hino, né? Salmo. Hino, né? 43. O Salmo 43. E ele fala meio que... É uma crítica, né, cara? Porque eu tava vendo... que nem a gente tava falando, né? Ele fala aqui, né? Our Father high in heaven, smile down upon your son, né? Tipo, who's busy with his money gains, his woman and his gun. Oh Jesus, save me, né? And unuse me, Western hero. I killed an ninja or three. Ele tá fazendo. Ele fala, né? O meu pai lá do céu, né? Tipo. Smile down upon your son. Tipo, ele faz. Smile down seria. Como que seria a tradução disso? Ele meio que. Olha pequeno, né? Pro seu filho, né? Assim, né? Tipo, que tá ocupado com a sua filho menor, né? Tipo, com a sua arma, sua mulher, com suas mulheres, com suas armas e seus jogos de, tipo, money game seria jogos de azar, né? Seria coisas assim. Isso. Né? Ele na letra ele põe tipo assim, se Jesus salva, seria melhor salvar a si mesmo do que buscadores de uma glória sangrenta que usam seu nome, né, para matar. Né? Então, fazendo críticas aí, por exemplo, a guerras religiosas, né?
É mó da hora, mano, assim, as letras. A My God, que é a faixa anterior a essa, por exemplo, também é muito legal. E que ele fala sobre a influência da igreja limitando as pessoas. Né? Então ele vai fazendo toda uma leitura aí da religiosidade. Por exemplo, tem Locomotive Breath, que é uma baita de uma música, é um dos cartões da banda, né? Acho que depois da... Vou colocar pra galera ouvir aqui. Depois da Aqualung... famoso. Sim, bota aí. Aí outro riff famoso. E vai, né? Eu não vou deixar mais aqui, senão pode ser que nosso áudio seja cortado. Isso, tem que deixar bem curtinho, só. Já vai. E essa música também, ela tem uma letra bem louca, assim. Ele fala na história de um determinado passageiro que ele vê os filhos fazendo bagunça, cada vez que o trem para eles pulam para fora na estação, aí depois ele vê a mulher transando com um amigo, então e aí ele mostra essa confusão e o cara tenta ser religioso, aí o cara pega a Bíblia, então o tempo inteiro as letras são tirando sarro de algum aspecto da sociedade, né? Em especial ele fala muito dessa questão da hipocrisia, né? Que rola, por exemplo, a última faixa do disco, que é Wind Up, né? Wind Up pode ser um truque, uma artimanha que você faz, e aí, nesse caso, especificamente, ele está falando da hipocrisia do pessoal, que vai na igreja, reza um monte no domingo, e depois chega em casa e faz tudo o contrário daquilo que ele estava rezando. Né? Mas então, muito comum hoje em dia e sempre foi, né? Espero que mude um dia. É parte da natureza humana, né? Então, assim, e aí com isso fica mais evidente para a gente perceber o quanto o trabalho, um trabalho bem feito pode ser imorredouro, né? Então, é um disco que foi lá de 71, está falando de temas que ainda hoje são atuais, ainda temos mendigos, ainda temos meninas que se prostituem, ainda temos pessoas traindo pessoas, fanáticos religiosos, religiões tentando controlar as pessoas a todo tempo. Então, você vê que é uma música que se eternizou, principalmente não só pela qualidade musical de cada integrante, né? Sim. É curioso, se você ouve, eu acho que é na Mother Goose. Mother Goose seria Mamãe Ganso, né? Que é uma personagem dos contos de fadas que conta historinhas, né? E, se não me engano, é nesta música que tem uma flauta que você ouve ele cantando e tocando ao mesmo tempo. Então ele vai... E acho que na Locomotive Breath também ele faz isso. Então você consegue ouvir ele solando e cantando e tudo ao mesmo tempo. E aí chama uma atenção até para o ouvinte, que era o tipo de produção musical que se fazia na época. Então hoje você tem, acho que o Rick Beato sempre toca nesse tipo de característica, que é uma música que respira, porque a música atual, os caras colocam tudo no metrônomo, né? Porque cada instrumento é gravado separado, e se você coloca no metrônomo fica mais fácil para o produtor colar tudo junto, né? Fazer as pistas. Só que esse pessoal, na época, gravava ao vivo. No geral, você tinha um instrumento com o som vazando no som do outro,
Então, no próprio Led Zeppelin, você ouve em algumas faixas o vocal do Plant vazando para a bateria, ou a guitarra do Page vazando no vocal do Plant. Né? Você consegue perceber essa ambiência, e no Jethro a principal característica disso é a flauta com o Ian Anderson, que ele poderia ter gravado separado a flauta da voz, mas ele fazia ao mesmo tempo, porque era a ideia que ele queria passar, que é a experiência do show. Né? Então ele mesmo no estúdio, ele grava e canta ao mesmo tempo, como se fosse uma coisa só, a voz e a flauta, né? E são coisas que não se fazem mais hoje. Exatamente. Hoje isso seria considerado, nossa, que amador o cara fazer isso. Então, eu não sei como é que eles gravavam, né, cara? Mas assim, nessa época a produção musical, a gente falou isso num outro podcast, pode ser que vai no ar ainda. Mas a produção musical dessa época era bem diferente, né, da de agora. Não que a de agora seja ruim ou pior, é gosto, né, assim, é diferente. Mas tinha uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, num disco desse, que ele tem, se você escuta Locomotive Breath, você vê que tem guitarras que foram gravadas depois, mas ainda assim soa muito orgânico, né? E isso tá voltando para muita produção de música atual, né? Você pega bandas que eu não gosto, por exemplo, daquela banda Greta Van Fleet, não gosto de ouvir, não é minha pira, mas a sonoridade que eles tiram é muito visceral, é muito interessante, né? Dá pra ver que os caras, né, é vivo o som. E outras bandas, assim, e não é banda que tem, é uma sonoridade que remete aos anos 70, não, é a produção mesmo. Eu escutei o último disco do Deftones, que é uma banda que eu gosto pra caramba, que é dos anos 90. O último disco, na minha opinião, cara, tá muito foda, tá muito bem produzido. A sonoridade que eles tiram, cara, eu vou te mandar um som depois pra você ver. Não é um tipo de rock que você vai gostar, assim, porque não é a sua vibe, vamos dizer assim, mas se você escutar, você fala, porra, tá bem feito, cara. Você escuta os timbres de guitarra, a sonoridade que vem, sabe? Tipo esse som que eu mandei aí pra você depois, o Lorne aí. Eu acho legal. Hoje você sabe que eu não gosto tanto do pessoal ouvir música com fone de ouvido. Sim, porque por melhor que seja o fone de ouvido, ele corta algumas experiências. Sim. Então, por exemplo, se você ouve esses discos aí que a gente está citando, né, o Jethro, Led Zeppelin, o Pink Floyd ali do período, né, nesse ano eles lançaram o Middle, né? Então, se você ouve esses discos pontualmente, num som com uma boa qualidade, com caixa de som afastada uma da outra, que é isso que o fone não permite. Então, por exemplo, se você ouve umas caixas afastadas, sei lá, 3 metros, 4 metros uma da outra, quando você ouve esses discos desse período, você vai perceber a ambiência. Então, se você fechar o olho, é como se você visse a banda. Então, você consegue dizer, a bateria está aqui desse lado, a guitarra está aqui, o John Anderson, o Ian Anderson está cantando de frente para mim. Então é muito legal. E acho que você falou da produção hoje deles retomarem, é que eu acho que eles estão querendo pegar esse tipo de ambiência que era na época com a tecnologia de hoje. Com certeza. E daí dá para fazer, né? Milhões de coisas, né? Que você bem entende, né? O próprio Rage Against the Machine, né? Que é uma banda que a galera conhece, que tem uma pegada mais nova. Eles, né? Vários discos eles gravam ao vivo, né? Eles tocando ali mesmo, assim. Depois é lógico, né? A produção vai corrigindo alguma coisinha ali e tal, mas fica muito vivo, né? O som. As bandas de jazz, né? Pega os caras do jazz atual aí, o Michel Leme, os caras sentam lá e tocam. Daí você vai ouvir o som tá vivo, né, cara? Assim. Então, desculpa te cortar. E acho que isso traz uma outra percepção que entra na velha discussão que todo episódio a gente acaba vindo uma vez ou outra, que é a playlist versus ouvir o disco inteiro. E se você ouvir isso numa playlist, se perde.
Sim. Agora, se você ouve, né, um disco inteiro lá do Michel Leme, um disco inteiro do Jethro, a hora que você ouve, você diz, nossa, cara, que experiência! Então, você vai ter essa experiência musical. Eu acho que mais do que um disco conceitual, arrisca eu concordar com o meu xará, né, com o Anderson, eu concordaria com ele dizendo que o Aqualung ele não é um disco conceitual, ele é um disco de experiência. Pode ser. Porque você ouve ele, inclusive é uma proposta que eu faço para quem não conhece, senta, o disco tem uns 43 minutos mais ou menos, coloca o disco para tocar ou no Spotify ou no YouTube, mas põe num som, né? Sai do fone de ouvido, põe num som um pouquinho ali para você ver, e você vai ver que esses 43 minutos vão mudar alguma coisa dentro de você. Por mais que você não entenda inglês, sim, por mais que você não curta tanto um folk rock ou progressivo, mas o disco vai trazer uma experiência para você. Exato. E acho que isso é uma das coisas que a gente está tentando trazer nesse bloco do programa. Discografia, né? Já aconteceu, né, com a entrevista do Djalma, que ele estava falando disso. Esses discos, eles são experiências para você, para o ouvinte. Eles foram para o compositor, lá para os autores no período, mas hoje é um disco de experiência para o ouvinte. Então, quando você ouvir o Aqualung, lá, o Miles Davis, você ouvir Led Zeppelin 4, vão ser experiências que vão marcar você. Exato. Né? Tinha pessoas que sabiam o que estava acontecendo quando ouviram pela primeira vez o Sgt. Pepper. O cara põe o disco e diz, olha, eu estava fazendo tal coisa. E acho que isso é o legal da discoteca básica. Você se permitir ter uma experiência musical fora da tua caixinha. É verdade. Porque o YouTube, ele vai propor música da tua bolha, né? O próprio Spotify, ele vai colocar música da sua bolha. Então, eu ouço isso aqui de rock, ele vai colocar sempre a mesma vibe. E aí, quando você ouve um som desse que o maluco diz para você, cara, ouve esse disco. Quando ele faz isso e te entrega o disco, você pode estar prestes a ter uma das maiores experiências e mais marcantes da sua vida. Um troço que você vai lembrar dali 30 anos, como aconteceu comigo, né? Que ainda hoje, para mim, o Aqualung é um disco importante, assim como tantos outros lá deste período, porque são discos que quebraram barreiras, eles fizeram o que ninguém estava fazendo. Exatamente. Goy, eu acho que a gente falou pra caramba. Acho que deu pra sacar, né, essa ideia que a gente quer passar pra galera aí, e hoje sugerindo esse disco. Eu acho que dá pra gente ir se encaminhando. Não sei se você tem mais coisas pra falar, mas eu queria fazer uma citação aqui do Rim 43, lá do hino 43, que falei lá, né, o Father, high in heaven, smile down upon your son. Esse primeiro trecho, né, ele tá falando, Pai nosso que estais no céu, sorria para o seu filho que está ocupado com seus negócios, mulheres e sua arma. Aí ele fala no final, Jesus, salve-me, né? Aí ele fala, e o herói de faroeste, anônimo, matou um índio ou três, né? Porque nos filmes, né, era essa referência, né? O cowboy matando sempre alguém, fez seu nome em Hollywood para libertar o homem branco. Jesus, me salva. Cara, ele vai criticando várias coisas que estavam acontecendo, né? Era sempre assim, né? Um filme de um cara, um branco matando um índio, ou um preto, ou alguma outra coisa assim, né? Aí que ele entra nesse trecho que você falou, né? If Jesus save me, well, he better save himself, né? Se Jesus salva, bem, seria melhor ele salvar a si mesmo, né? Daqueles homens que buscam glória, sangrenta, tarará. Porque cara, ele também tá rifado, né? Sim, bom, cara. Na verdade, Jesus também tá rifado por um bando de gente mau caráter. Exatamente. É bom pra caramba, cara, assim, é legal de sacar essas coisas assim, porque quando a gente escuta, por exemplo, aleatoriamente algo, eu vejo como um livro, né, voltando no lance da playlist, a gente não saca essas coisinhas que ele quis colocar no disco todo,
Pode ser que não seja conceitual, sei lá, mas aquele momento, aquele registro de tudo aquilo que eles gravaram, tem uma ideia, cara. Isso eu acho muito legal, cara, de pensar assim, né? É uma vivência que eles estavam tendo daquele momento. É igual ler um livro ou ver um filme, né, cara? Então eu acho bem importante. Não tô falando que não pode ouvir uma playlist, né? Que nem a gente já falou disso e tal. Mas eu acho, né? Faz uma pausa, que nem você sugeriu, e bota um disco pra ouvir. Bota lá o Jethro Tull pra ouvir o Aqualung inteiro, só pra você sentir a experiência do que rolou ali, né? Isso é legal. E aí é muito legal isso que você está falando, sabe? Pensando já num direcionamento para o fim. Mas é muito legal para o aluno, por exemplo, para o cara que está praticando, estudando guitarra, muitas vezes as pessoas que estão começando a estudar, eles pensam assim, eu vou fazer um solo matador, porque eu vou fazer a música. E na realidade, esses caras que fizeram esses discos que a gente vai trabalhar na discografia básica, era assim, eles queriam contar uma história, eles queriam falar, cara, eu preciso colocar o que eu estou passando, né, que é o que você acabou de falar. Sim. Então, muitas vezes, a origem da música não é a música. Sim. A música é a forma com que o cara vai se expressar. Então, para um aluno que está praticando guitarra, baixo, qualquer instrumento que seja, bateria, né? De repente, sei lá, o cara da bateria ouve todo dia os caminhões passando, ele mora ali na beira da BR, ele escuta os caminhões com o eixo batendo quando passa, e ele, eu vou fazer isso na bateria, porque isso me marcou, porque toda noite quando eu ia dormir, eu estava lá, daí eu ficava cataplou, né? E ele reproduz isso. Como ali o Locomotive Breath, né? Que a guitarra vai fazendo o tempo inteiro do trem, o chuk-chuk do trem, né? Né? Ele vai reproduzindo isso na guitarra. Então, daí para o jovem músico ou aspirante a músico, eu acho que fica essa dica. Você tentar viver o seu mundo plenamente, porque é dele que vai sair as melhores inspirações para sua música. No caso do Aqualung, ele pegou na religião, ele pegou em eventos que ele passou com o próprio pai, ele fala de um mendigo que ele viu na rua. Então ele está contando coisas que marcaram ele profundamente naquele momento. E a música foi que deu voz para esse incômodo, essa inquietação interna que ele tinha ali. Então, se você quer produzir uma coisa memorável, às vezes a gente tem que pensar menos na escala e mais na experiência, porque a escala ou uma técnica, eu quero tocar com tapping, não sei o quê, ela vai ser o instrumento que vai te permitir chegar naquilo. Exato, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, então não adianta, eu vou fazer só no mixolídio aqui a música. Às vezes não vai dizer nada, né? Exatamente. Vou fazer um shred aqui. Tá, mas isso tem a ver com o teu momento? Isso que você falou é muito importante, cara. O mundo em volta você pode olhar, cara, o artista esses caras que a gente escuta, essas minas que a gente escuta, essas pessoas que a gente escuta, eles estão ligados no mundo, cara. Por exemplo, você pega um diretor de cinema, ele não tá ligado só em fazer filme, ele tá ligado no que tá acontecendo no mundo, ele tá ligado no que tá acontecendo na música, ele escuta. Você pega alguém que toca, você sabe, eu vi uma entrevista da Yvette Young, que é uma guitarrista que eu acompanho, que eu acho muito legal, cara, e ela tá conectada no mundo, no que tá acontecendo. Ela fala que ela gosta muito de ler, que ela gosta muito de colorir, de cores. E, cara, a Brie Larson lá, Capitã Marvel, aquela atriz lá, eu sigo ela no Instagram. Mano, ela tá total ligada em causas sociais, em saúde, em falar sobre feminismo, em falar sobre cinema. Ela toca, ela escuta, cara, e a produção dela aí, tipo assim, tudo isso envolve um mundo. Então a dica que o Goya tá falando, cara, que
você, menino, menina, homem, mulher, o que seja, que está tocando, que está estudando, que quer fazer algo, não fica preso só no instrumento, né? Você tem que estar aberto para o mundo, você tem que ler, você tem que... Tudo isso vai influenciar o que você quer fazer, botar para fora. Não menosprezando técnica nem nada, porque isso é importante, você saber... Isso é a ferramenta, daí como é que eu vou botar para fora essa música que está na minha cabeça? Aí, eu preciso disso, né? Aí você vai atrás. E a técnica ela é importante, que, por exemplo, se a gente fica mais claro se você falar em escrever com palavras, né? Como é que eu vou descrever o que eu sinto se eu não tenho palavras adequadas? Exatamente. Se eu não consigo me expressar. Então, a escala, a harmonia vai te trazer esse ferramental. Exatamente. Né? Vai te trazer essa forma de comunicar com os outros. Sim. Mas o sentimento e a inquietação é que realmente vai fazer a obra-prima. Sim, com certeza. Porque é esse sentimento que vai fazer você escolher aquele tipo de harmonia, aquele tipo de escala, aquela técnica, que vai representar o que você está, aquela inquietação interna. Sim. Né? Acho que isso é muito legal pensar, né? E você citou as pessoas. Eu gosto muito da Laurie Anderson, que faz um som experimental. Talvez a gente faça uma discografia com ela. Mas ela tem uma característica que todo país que ela vai, ela traduz o disco inteiro para a língua do país. Porque ela fala que para ela não faz sentido tocar uma música que ninguém entende. Então ela diz: eu faço todos os textos, eu faço. Se eu vou para o Brasil é em português, se eu vou nos Estados Unidos é em inglês, se eu vou na França vou falar em francês e assim por diante. Legal. Porque eu quero que as pessoas me entendam. Se o cara vai gostar ou não é outra conversa. Mas ele vai me entender. Massa. Né? Pô, legal. E acho que isso é muito legal. E talvez essa coisa da discografia básica, ela se justifique por aí. Porque foram pessoas que gravaram discos históricos, né? Com alguma coisa que incomodou ele, ou ela, né? Que incomodou o músico em si ali, para produzir essa peça tão ímpar, que ela se torna uma discografia obrigatória para um ser humano. Né? Então isso é muito legal, de você parar para refletir como é que chegou nisso, né? Sim. O próprio blues, né? Com aquela coisa de sofrimento e tal. Como que eu coloco isso, né, na música? Exato, é bem isso aí mesmo. Então, acho que isso é legal. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar assim, mais para o final, como um ponto de reflexão para o ouvinte. Para que o ouvinte pense um pouco nisso, né? O que esse disco traz para mim? Sim, exatamente. Que experiência ele vai refletir em mim. Legal. É isso aí, então. Ficamos por aqui hoje, então, né, Goya? Ouçam esse disco aí, Aqualung, bem legal, vale a pena, recomendamos. E eu gostaria de mandar um abraço para duas pessoas hoje, que uma a Gisele, que toca flautista, ela curte o Ian Anderson, ela acha bem bacana o som dela, apesar de não ser a vibe dela, assim. E o Pedro, que é o Pedro Iritsu, que é o menino que canta lá no LED Cover daqui de Campo Mourão, ele gosta muito de Jethro Tull. Então, se ele for ouvir aí o podcast, fica aquele abraço pra ele e a dica pra ele ouvir. Ele foi um dos caras que a gente ouviu muito o Jethro Tull junto, assim. Tipo, a gente cresceu junto, então tem muito essa experiência de Aqualung mesmo. Capaz, como a gente ouviu esse disco aí. Tocando violão junto, assim. Foi muito legal. E é isso aí. Aquele abraço. Ficamos por aqui. Até mais, prezados ouvintes. Deixamos vocês aí com a expectativa de Aqualung. Isso. Vamos nessa. Até mais.